30 Viver em Outro Mundo Capítulo 299 Autor, Turtleme 93 Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Vendo a tribo pronta, Zhao Ai sabia que a hora do ataque estava chegando. Seu coração estava um pouco agitado. Esta era a primeira vez que ele testemunhará uma batalha entre várias centenas de milhares de pessoas. Ele não pode deixar de ficar animado. Zhao Ai também estava se preparando, já que ele sabia que a hora da vingança não estava muito longe. Enquanto eles estavam ocupados em sua tenda, a cortina da tenda foi levantada de repente. Então Alice entrou. A ação causou a entrada de uma brisa fria. Laura não pôde evitar encolher a cabeça em seu casaco. Alice viu a aparência de Laura. Ele riu e disse: Laura, você tem que se acostumar com a temperatura em breve. Sabia, porque o inverno mais frio ainda não chegou. O rosto de Laura empalideceu. Ela balançou sua cabeça e respondeu: receio que eu não vou conseguir me acostumar com isso. Se o inverno mais frio chegar, eu acho que irei congelar até a morte. Alice não pode deixar de rir. Ele se virou para Zhao Ai e disse: Irmão Zhao, venha comigo. O Ancião Supremo deseja vê-lo. Zhao Ai olhou atordoado. Ele não achava que o Ancião Supremo dos Touros Hercúleos iria querer vê-lo. O Ancião Supremo era um especialista do 9º nível. Pessoas nesse nível de poder não podem ser encontradas apenas casualmente. Zhao Ai imediatamente assentiu e respondeu: ok, então vamos lá. Eu não quero que o ancião espere por muito tempo. Alice assentiu, então saiu da tenda com Zhao Ai. Embora o físico de Zhao Ai não seja muito bom, ele não temia o frio. Isso pode estar relacionado com seu anterior que viveu na parte norte da China. Os invernos no norte da China também eram muito frios. Zhao Ai já estava acostumado com essa temperatura. Eles rapidamente chegaram na tenda de Alice. Alice não foi educado. Ele prontamente levantou a cortina e entrou junto com Zhao Ai. Mendes e Alice estavam sentados dentro da tenda. No entanto, ambos pareciam solenes, como se eles fossem da geração jovem. Zhao Ai também notou uma pessoa adicional dentro da tenda. Dentro da tenda estava sentado um homem velho, bem vestido, com um corpo alto e poderoso. Ele parecia extremamente majestoso, sentado ali firme como uma montanha. Embora os olhos do velho estivessem fechados, Zhao Ai sentiu que todos os movimentos dentro da tenda não podiam escapar da percepção deste homem velho. Quando eles entraram na tenda, Alice foi muito cuidadoso. Seus passos eram muito formais e ele lentamente chegou ao lado do velho e disse com uma voz suave: Ancião, Zhao Ai chegou. Zhao Ai adiantou-se e fez um gesto em direção ao velho. Zhao Ai cumprimenta o Ancião Supremo. O velho lentamente abriu os olhos. Ele avaliou Zhao Ai e sorriu fracamente. Levante-se, jovem. Eu expresso minha gratidão por me dar o remédio. Zhao Ai respondeu apressadamente. O ancião é muito educado. Foi uma honra para Zhao Ai ajudá-lo. O velho sorriu para Zhao Ai. Você e o Alice são irmão pelo juramento de sangue. Portanto, você também faz parte dos Touros Hercúleos. Eu não serei educado com você, rapaz. Tome nota disso, já que você é um membro da nossa tribo. Lembre-se que nós, os Touros Hercúleos, temos o nosso próprio orgulho, e preferimos morrer a deixar este orgulho. Para que a bandeira do Touro Hercúleo não vire cinzas, você tem que protegê-la com sua vida. Você pode fazer isso. Zhao Ai olhou atordoado. Ele não sabia onde o velho queria chegar com isso, mas ele ainda respondeu com um tom sério: Eu posso fazer isso. O velho assentiu, se virou e deu uma olhada em Alice. Alice se curvou para o ancião, então foi para o lado e pegou uma bandeira de guerra já preparada e a colocou nas mãos de Zhao Ai. Zhao Ai, esta bandeira de guerra é a bandeira do rei da raça cabeça de bovino. É uma bandeira de guerra que só pode ser usada por membros da tribo dominante da raça cabeça de bovino, ou seja, o chefe da tribo e o príncipe herdeiro. A partir de hoje, você é o príncipe herdeiro dos Touros Hercúleos. Zhao Ai ficou atordoado. Ele não tinha pensado que quando Alice fosse buscá-los hoje, ele receberia uma bandeira de guerra do rei. Esta bandeira do rei não representava apenas a aprovação dos Touros Hercúleos, mas similarmente, também representava um status especial na pradaria, que era o status de ser o príncipe herdeiro do Touro Hercúleo.
E neste tempo em especial, a bandeira do rei representa uma enorme responsabilidade pelo próximo contra-ataque dos touros hercúleos. Dando para Zhao Ai esta bandeira de guerra representou sua confiança nele e seu sucesso. Zhao Ai recebeu a bandeira de guerra solenemente. Ele olhou para Wallace e disse: "Fique aliviado, irmão. Tenho certeza sabendo que eu não vou envergonhar os touros hercúleos." Wallace deu um tapinha no ombro de Zhao Ai. "Pequeno Ai, eu queria esperar depois de nós termos recuperado tudo antes de entregar a você esta bandeira de guerra." Entretanto, o ancião supremo acreditava que esse arranjo seria injusto para você. Sua contribuição para a tribo dos touros hercúleos tem sido astronômica. Nós podemos dizer que o mérito deste contra-ataque pertence a você. Então, nós lhe demos esta bandeira de guerra antes da batalha para que você saiba que os touros hercúleos reconhecem seus esforços. Então você deve valorizar esta bandeira. Zhao Ai assentiu seriamente. Então disse: "Irmão, não se preocupe. Eu irei valorizar essa bandeira como se fosse a minha própria vida." Neste momento, o ancião supremo falou: "Bom, lembre-se de suas próprias palavras, pequeno Ai. Nós nos moveremos depois da primeira onda da neve." Depois disso, ele brilhou e desapareceu. Depois de marcar o dia do ataque, Wallace imediatamente enviou uma carta para notificar os mastins. Depois eles esperaram em silêncio. O tempo na pradaria muda constantemente, mas os homens-fera tinham vivido neste local por muitos anos, então eles tinham seus próprios meios de prever o tempo. No dia em que Zhao Ai recebeu a bandeira de guerra do rei, Wallace também disse para Zhao Ai que um ancião da tribo havia previsto que a primeira onda de neve chegaria em 10 dias, e que seria a maior tempestade de neve que já havia sido vista nos últimos 10 anos. Zhao Ai não sabia o quão forte seria uma tempestade de neve nunca vista nos últimos 10 anos, mas ele sabia que isso não traria nenhum pequeno inconveniente ao ataque deles. No entanto, por outro lado, também era vantajoso porque ninguém pensaria que alguém iria entrar em guerra durante esse tipo de clima. 10 dias não foram muito longos, mas para as pessoas que estavam esperando, esses 10 dias pareciam 10 anos. Para esta guerra, os touros hercúleos tinham apostado tudo. Enquanto esperavam, eles afiavam seus machados e cuidavam de suas montarias. Também nessa época, Wallace proibiu os membros da tribo de beber álcool. Ninguém tinha permissão para beber. Não permitir que os homens-fera bebam durante o inverno é como tirar suas vidas. Mas os touros hercúleos não se opuseram desta vez e apenas aceitaram a ordem. Como eles não podiam beber, eles só podiam se exercitar nesse clima frio. Alguns deles até saíam para praticar suas habilidades marciais. Esta também foi a primeira vez em que Zhao Ai viu as técnicas da alma dos homens-fera. Ao usar suas técnicas da alma, uma projeção de uma besta apareceria e lentamente se fundiria com seu corpo e, depois disso, suas forças aumentariam. Olhando para isso, Zhao Ai repentinamente teve um calafrio. Ele sentiu que o processo se parece muito com a ser possuído por uma alma, dando a ele uma sensação de tristeza. Para a decepção de todos, depois que os 10 dias se passaram, o céu estava nublado, mas a neve não caiu, deixando Wallace ansioso. Neste momento, o ancião que fez a previsão foi ver Wallace. Ele disse para Wallace que o tempo tinha passado por algumas mudanças. Dessa vez, eles não encontrariam uma tempestade de neve que só era vista uma vez a cada 10 anos, mas sim, era uma que só era vista uma vez a cada 50 anos. Seria melhor que o acampamento se agrupasse imediatamente, caso contrário, suas tendas seriam destruídas pela tempestade de neve. Embora a previsão anterior do ancião não acertasse no local, Wallace ainda decidiu confiar no ancião. Ele fez seus membros da tribo agruparem as tendas, depois reforçá-las, bem como construir mais algumas tendas adicionais para que suas montarias permanecessem. Desta vez, as previsões do ancião não estavam erradas. Enquanto eles estavam reforçando suas tendas, grandes porções de neve caíram como facas voadoras. Felizmente, os touros hercúleos eram conhecidos por sua força. Após a implantação de sua mão de obra, eles conseguiram terminar o reforço, apesar da neve turbulenta. Eles também haviam agrupado todas as tendas, tornando o local mais quente. Naturalmente, as tendas de Wallace e Zhao Ai estavam no centro do acampamento, de modo que não podiam ser diretamente afetados pelo frio. Eles estavam ainda mais quentes do que antes. Quando a tempestade de neve chegou, Zhao Ai e Laura ficaram sabendo como uma tempestade de neve vista uma vez a cada 50 anos poderia ser feroz.
Por 10 dias seguidos, dia e noite, ela irrompeu ferozmente. Os touros hercúleos tinham que mandar pessoas para limpar a neve em cima das tendas. Eles tinham que ser amarrados por uma corda enquanto trabalhavam, porque de outro modo, eles seriam varridos pela feroz tempestade e morreriam. Laura olhou para os homens fera ocupados e suspirou. Perante este tipo de tempestade, o poder dos homens fera é realmente muito fraco. É verdade que, diante dessa tempestade de neve, o poder dos homens fera era realmente insignificante. Mesmo a força bem conhecida dos touros hercúleos só podia se curvar ao poder da natureza. O poder da natureza era realmente grande. Depois de 10 dias, o céu finalmente clareou e o sol finalmente saiu. Embora ainda estivesse muito frio na pradaria, a temível tempestade de neve havia finalmente passado. O acampamento inteiro não pôde deixar de comemorar. Laura também não pôde deixar de comemorar. Essa era uma disputa entre o homem e a natureza e, felizmente, o homem conseguiu vencer. Mas, isso também veio com um preço. Vendo a contagem final, 123 touros hercúleos tinham congelado até a morte. Embora o número fosse pequeno em comparação com os 500 mil habitantes, ainda era muito triste. Embora a tempestade de neve já tivesse passado, Wallace não podia atacar de imediato, porque a área ao redor das tendas estava cheia com neve que era ainda alta do que as tendas. Eles primeiro precisavam limpar a neve antes que eles pudessem se mover. Mas, apesar disso, o acampamento ainda assim explodiu com entusiasmo e logo a neve havia sido limpa o suficiente para eles pudessem passar. Viver em Outro Mundo Capítulo 300. Um grande grupo caminhou lentamente pela interminável pradaria coberta de neve. Olhando para a cena, era como se eles fossem piolhos andando na cabeça de uma pessoa careca. Neste momento, não tinha mais ninguém nas planícies. O inverno da pradaria era terrível. Ventos frios, tempestades de neve e matilhas de lobos eram as coisas mais terríveis atualmente na pradaria. Homens-fera raramente deixavam seus acampamentos durante o inverno, ainda mais um grupo deles. O grupo numerado com 500 mil homens-fera. Embora as terras nevadas estivessem cheias de perigos, o grupo não parou de se mover. Se você olhasse de perto, esses grupos de homens-fera não tinham apenas os jovens e fortes, também tinham muitos anciãos, crianças e mulheres presentes. Era como se toda a tribo estivesse se movendo. O grupo era precisamente a tribo do touro hercúleo. Nessa expedição, não foram apenas os jovens e fortes, mas foram todos eles. Havia um ditado na pradaria que dizia: homens-fera eram duradouros, enquanto eles ainda estivessem respirando. Então eles ainda eram perigosos. Isso explicava a força de luta dos homens-fera. Alguns anciãos eram ainda mais difíceis de lidar do que os mais jovens. Isso porque, embora suas forças não fossem tão grandes quanto antes, eles ainda tinham a experiência que os jovens não têm. As mulheres touros hercúleos também não podem ser tratadas com facilidade. Embora elas não estudassem técnicas da alma dos homens-fera, elas ainda eram touros hercúleos no final com sua força divina inata. Um touro hercúleos feminino totalmente adulto teria força comparável a um guerreiro humano do 4º nível, o que fazia dos touros hercúleos bastante temíveis entre os homens-fera. Os touros hercúleos tiveram que escolher, mas foram com tudo. Atualmente, não tinha nenhuma criança muito jovem nem um ancião muito velho, todos eles seriam incapazes de escapar dos touros lutadores, e acabariam se transformando em escravos. Sob essa circunstância, Wallace decidiu que todos marchassem juntos e lutassem contra a tribo inteira, caso contrário, a tribo preferiria morrer. Zawai seguiu o grupo, mas ele estava dentro de sua carruagem em vez de montado em uma montaria do lado de fora como as outras pessoas. A carruagem estava coberta de uma grossa pele de argali, já que Laura não aguentava o frio. De fato, enquanto eles estavam dentro da carruagem, atrás das portas fechadas, Zawai e o grupo foram para dentro do espaço, então eles não sofreram muito. Meg imediatamente foi até a cozinha da casa para esquentar um pouco de chá e a levou para a sala de estar. Laura tomou sua xícara de chá quente, fazendo-a se sentir melhor. Laura abaixou a xícara e suspirou. Estar dentro do espaço é bom. Eu acho que vou congelar até a morte lá fora. Zawai sorriu e disse: está muito frio. Eu me sinto muito bem. Realmente não estou sentindo nada. Laura olhou para Zawai. Irmão Ai, você não viveu sempre na capital imperial. Você deveria ser como eu, que não aguento o frio, mas porque você não está sendo nem um pouco afetado.
Zhao Ai sorriu fracamente. Você esqueceu, eu sou um mago, então sou bastante resistente ao frio. Ei! De fato, esta era apenas uma das razões pelas quais Zhao Ai pode tomar frio em comparação com Laura. Mas Laura já estava convencida deste motivo, então ela sentiu, isso é bom. Tenho medo de você ficar doente. Seria muito problemático. Zhao Ai sorriu e respondeu, não se preocupe, meu corpo está muito saudável agora que eu bebo o líquido da vida todos os dias. Se eu ficar doente, temo que todas as outras pessoas só possam ser piores. Enquanto Zhao Ai e os outros estavam conversando e rindo dentro do espaço, Wallace e os outros do lado de fora não estavam se saindo muito bem. Seus corpos estavam totalmente cobertos de pele de argali, até suas montarias estavam cobertas. Em suas mãos haviam bolsas com álcool, as tampas das bolsas estavam abertas e, se os homens fera sentissem muito frio, eles beberiam um pouco de álcool para aumentar a temperatura do corpo para que pudessem se sentir um pouco melhor. Marchar durante o inverno foi uma grande prova para os homens fera. Isso exigiu resistência e nervos para sobreviver à tarefa. Felizmente, Wallace já tinha se preparado há muito tempo, caso contrário, todos eles já estariam mortos. Em completo contraste com o clima frio da pradaria, o clima na fortaleza da Montanha de Ferro estava longe de ser frio. As pessoas estavam até usando roupas sem revestimento. Como era inverno na pradaria, Zhao Ai foi para a fortaleza da Montanha de Ferro. Comparado com a pradaria, a fortaleza da Montanha de Ferro era completamente diferente. A grama aqui estava verde, como se os dois lugares fossem de dois mundos diferentes. Zhao Ai sabia por que o clima na fortaleza da Montanha de Ferro estava assim. Em primeiro lugar, porque estava cercado pela Montanha de Ferro, o inverno não tinha chegado aqui. Em segundo lugar, era porque Kaie conseguiu manter a temperatura, portanto, o local ainda estava relativamente quente. Como a fortaleza da Montanha de Ferro estava bem, Zhao Ai não se preocupou mais com isso, e ao invés disso, concentrou sua mente na pradaria ajudando Alice. Depois de um dia de viagem, a noite chegou. Wallace fez todos pararem, fazerem seus abrigos e se prepararem para descansar. Eles não se preocupavam com o jantar já que eles já tinham carne de argali quente para comer. Essa também era a ideia de Zhao Ai. Ele disse para Wallace cozinhar o argali, então Zhao Ai os armazenaria enquanto ainda estava quente. Contanto que a comida fosse armazenada dentro do espaço, ela reteria suas propriedades para quando fossem tiradas novamente. Ao ouvir o que Zhao Ai disse, Wallace de imediato mudou a forma de como preparar as rações. Depois que eles ferveram o argali, eles rapidamente deram para Zhao Ai. Neste caso, quando chegar a hora de comer, eles comeram a carne de argali quente e deliciosa que, nesse clima frio, fez as pessoas felizes. Depois de erguer suas tendas, Zhao Ai imediatamente foi dar comida para todos. Ele estava bastante ocupado. Imagine atender a 500.000 pessoas. Essa não é uma tarefa fácil. No entanto, Zhao Ai não reclamou desde que ele sabia que esses homens fera marcharam o dia inteiro enquanto estavam com frio e com fome. Por causa disso, Zhao Ai não os fez deixar suas tendas e ao invés disso ele apenas entregou a comida. Agora que eles estavam indo para a batalha, a tribo não foi separada de acordo com as suas famílias, mas eles foram divididos por gênero. Cada tenda teria 20 pessoas e tinha tendas separadas para homens e mulheres. Com o objetivo de evitar acidentes, não tinha fogo dentro das tendas, então eles tiveram que dormir em suas peles de argali. Mas, depois de comer a carne de argali quente e beber a sopa quente, eles se sentiram muito melhor. Quando Zhao Ai estava enviando a carne de argali e a sopa para o pessoal, ele também pediu que as montarias recebessem sua forragem. Isso também foi preparado por Wallace antes e Zhao Ai os armazenou no espaço. Os touros hercúleos haviam desenvolvido um carinho extremo por Zhao Ai. Antes de irem para a batalha, eles já experimentaram esse tratamento. Eles sabiam que, se Zhao Ai estivesse presente, os problemas logísticos seriam resolvidos. Enquanto tudo isso acontecia, Wallace estava ao lado de Zhao Ai. Ele frequentemente perguntava a seus membros da tribo como eles estavam. Essas ações moveram seus membros da tribo. Você pode dizer que Wallace já havia capturado os corações de todos os seus membros da tribo. Por eles se apressarem durante o dia, eles só podiam fazer 2 refeições por dia, uma pela manhã e outra à noite. Eles usaram quase todo o tempo durante o dia para viajar, quase ninguém teve tempo para desmontar. Esse método de apressar a viagem, o qual exigia muito de qualquer um,
fez com que Zhao Ai visse a tenacidade dos homens-fera. Depois de dar as refeições para os touros hercúleos, Zhao Ai e o grupo se reuniram dentro da tenda de Wallace, pois eles ainda não tinham comido. Eles comeram o mesmo que os outros touros hercúleos, carne de argali e sopa. Wallace bebeu um pouco de sopa e soltou um longo suspiro. Pequeno Ai, nós estamos muito felizes. Ah! Estamos tão relaxados antes da batalha. Connie sorriu e disse, não é só isso. Antes mesmo, quando vamos a batalhas durante o verão, não é tão confortável quanto dessa vez. Mas, neste momento, Yali franziu as sobrancelhas ao dizer, atualmente, nossa questão é que o tempo das viagens é muito pequeno. De manhã, nós recolhemos nossas tendas e, à noite, montamos elas. Não tem tempo suficiente para viajar. Agora, adicionando as tempestades de neve ocasionais, a distância que viajaremos será ainda mais curta. Wallace largou a tigela e também franziu a testa. Ele não tinha uma solução para esse assunto. No verão, eles podem se dar ao luxo de não armar suas tendas e apenas deitar-se usando a pele de argali na grama à noite. Mas no inverno não funcionaria, já que eles congelariam até a morte. Zhao Ai olhou para a expressão de Wallace e disse, irmão, que tal isso? Amanhã não se preocupe em desmontar as tendas, apenas prossiga. Eu vou pegar as tendas e guardá-las no meu espaço, e à noite irei tirá-las, o que acha? Wallace respondeu, como você desmontaria as tendas? Zhao Ai sorriu fracamente, eles não precisam ser desmontadas, eu só irei guardá-las como estão, não estará bom assim? De fato, a tenda de Zhao Ai já estava dentro do espaço, então quando a hora do descanso chegava, ele só a tiraria enquanto Wallace ainda montaria a sua. Mas agora que parecia que armar e desmontar uma barraca era perda de tempo, então Zhao Ai decidiu guardá-las como um todo. Wallace ficou surpreso. Você pode guardar todas elas? Zhao Ai balançou a cabeça. Eu não tenho certeza se nós poderemos guardar todas, mas será melhor para que nós possamos economizar muito tempo. Nós ainda precisamos tentar. Wallace assentiu com a cabeça. Muito bem, vamos tentar então. Isso seria o melhor. Então nós teríamos mais tempo para seguir em frente. Mendes disse, de acordo com o nosso progresso atual, nós devemos chegar no antigo acampamento em meio mês, aproximadamente. Pequeno Ai, você enviou algumas águias de sangue para monitorar os touros lutadores que estão no antigo acampamento. Zhao Ai assentiu, fique tranquilo, sexto irmão, neste momento, eles ainda estão lá, parece que eles não deixaram o acampamento para o inverno. Os olhos de Wallace se iluminaram com um olhar frio, isso é bom, uma chance de vingança está finalmente aqui. Viver em Outro Mundo Capítulo 301 Zhao Ai estava sentado dentro de uma tenda tomando uma sopa de argali e comendo um pouco de carne de argali. Desta vez, eles não estavam mais se apressando, pois eles tinham acabado de chegar a uma área não muito longe do antigo acampamento dos touros hercúleos. Wallace bebeu uma tigela de sopa e comeu um pedaço de carne de argali. Depois de se sentir nutrido, ele se virou para Zhao Ai e perguntou, Pequeno Ai, você tem certeza de que os touros lutadores não nos viram? Zhao Ai assentiu, não se preocupe irmão, os touros lutadores não saíram do acampamento depois de todo esse tempo, então será impossível que eles nos identifiquem. Mas irmão, você precisa preparar seu coração, os touros lutadores não trataram seus membros da tribo apropriadamente. Zhao Ai parou de falar neste momento. Wallace olhou para Zhao Ai, Pequeno Ai, como é que está lá? Zhao Ai suspirou, eles não forneceram nenhuma tenda para os membros da tribo, eles também não deram roupas acolchoadas, e eles são alimentados apenas uma vez a cada poucos dias. Dos 300.000 touros hercúleos capturados, restaram 200.000. Os olhos de Wallace quase caíram de suas órbitas, ele olhou sem expressão, podia-se ver veias pulsando em sua cabeça. Zhao Ai acrescentou apressadamente, irmão mais velho, não fique com raiva, nós poderemos salvar eles em breve. Wallace respirou fundo e fechou os olhos, demorou um pouco para se acalmar. Ele se virou para Zhao Ai, certo, nós poderemos nos vingar em breve. Irmão Ai, eu quero lhe agradecer. Por sua causa, tudo isso se tornou possível. Zhao Ai sorriu e disse, o irmão mais velho é muito educado, eu sou o príncipe herdeiro dos touros hercúleos, não é isso que eu deveria estar fazendo. Irmão, atualmente, os membros da tribo estão agrupados, os anciãos foram colocados nas partes externas,
enquanto as mulheres e crianças estão no meio, aquecendo-se umas às outras, conversando e andando de tempo em tempo. No entanto, não tem touros lutadores os monitorando, então eu posso ir lá na frente e lhes fornecer alguma comida. Se tiver armas, eu também posso entregar elas, para que quando lançarmos nosso ataque, eles possam ajudar. Wallace balançou a cabeça. Nós podemos dar comida a eles, mas não armas. Eles sofreram por muito tempo. Seus corpos há muito tempo tornaram-se fracos. Se os deixarmos lutar, eles podem morrer em vão. Neste momento, Mendes interveio balançando sua cabeça. Pequeno Sete, eu concordo com as palavras do pequeno Ai. Nós devemos dar para eles armas. Não só eles podem fornecer ajuda para matar o inimigo, como eles também podem usar as armas como um meio de defesa pessoal. Se nós estivermos lutando, e os touros lutadores enviarem algumas pessoas para matá-los, assim, nós devemos lhes fornecer armas. E Ali também assentiu. Eu também concordo que devemos lhes dar armas, mas nós não podemos lhes dar armas que são muito grandes. Machadinhas estaria bem, já que elas não são muito evidentes. Certo, Wallace, você fez o ancião supremo dizer quando começaremos. Wallace respondeu com um tom sério: o dia depois de amanhã. Nós não podemos esperar por muito tempo, quanto mais cedo melhor. E Ali assentiu e disse: à noite. Wallace assentiu: sim, um ataque surpresa à noite. E Ali perguntou novamente: o ancião do mastim chegou? Quantos estão aí? Wallace disse: eles chegaram, vieram 2. Realmente, eu não esperava que os mastins mandariam seus 3 anciãos, mas enviar 2 é certamente uma surpresa. E Alice acrescentou: bom, vamos todos descansar um pouco amanhã e nos prepararemos para o ataque depois de amanhã. Eles queriam atacar os touros lutadores usando o elemento surpresa. Então, enquanto eles estavam se movendo, eles foram muito cuidadosos para que não cruzassem com nenhuma outra tribo ao longo do caminho, minimizando as vantagens que os touros lutadores poderiam adquirir. O que eles estavam planejando era a coisa certa a se fazer, mas se mover com 500.000 pessoas sem ser detectado era um desafio. Felizmente, os homens-fera tendem a permanecer dentro de seus acampamentos durante o inverno, então Zawa emprestou a Wallace algumas áreas de sangue para inspecionar a área à frente para localizar algumas tendas e depois evitar essas áreas. Esta ajuda, juntamente com seus feitos anteriores, foi considerada por todos os homens-fera de coração. Agora eles estavam convencidos de que sem Zawai, o contra-ataque deles não seria possível. Esta oportunidade foi dada a eles por Zawai, assim os touros hercúleos foram muito respeitosos com ele. Na atual tribo do touro hercúleo, apesar de Zawai não ser um homem-fera, sua posição não era menor do que o ancião Coni. Agora, toda vez que Zawai lhes entregava comida, não importa se eram jovens ou velhos, eles concederiam suas saudações para Zawai, como um sinal de sua profunda gratidão. Neste ponto, Zawai disse para Wallace: irmão mais velho, seria melhor se você enviasse um representante da tribo comigo. Caso contrário, desde que os membros da tribo não sabem sobre mim, eles podem fazer barulho, e os touros lutadores podem ser alertados. Wallace sabia que Zawai estava prestes a entregar comida aos membros da tribo capturados. Ele assentiu e respondeu: certo, tio Coni, por favor, vá junto com o pequeno Ai. Vou preparar as machadinhas agora mesmo. Coni não se opôs. Ele assentiu e respondeu: bom, quando se trata de familiaridade com os outros membros da tribo, eu estou na vantagem, então é certo de que eu irei. Neste momento, Mendes saiu da tenda para buscar as machadinhas. Ele conseguiu algumas delas, o suficiente para uma pessoa empunhar uma delas. Embora essas machadinhas não fossem grandes, nas mãos dos touros hercúleos elas seriam igualmente aterrorizantes. Em pouco tempo, todas as machadinhas foram coletadas e colocadas no meio do acampamento. Zawai olhou para Wallace e disse: bem, irmão, eu irei agora. Depois de ter dito isso, o meio do acampamento foi imediatamente coberto por uma névoa negra levando Zawai e Coni juntos. Quando a névoa negra desapareceu, os dois também tinham desaparecido do acampamento. Quando os dois apareceram, eles já não estavam longe do acampamento dos touros lutadores. Era um acampamento gigante. Para ser honesto, este era realmente o antigo acampamento dos touros hercúleos, mas agora foi adquirido pelos touros lutadores. Coni pode finalmente ver a situação do lado de fora, agora que eles estavam tão perto do acampamento.
Os olhos de Connie fez um pouco de luz, mas Zhao Ai não comentou sobre isso. Eles novamente foram envolvidos pela névoa negra e reapareceram ao lado de um grupo maltrapilho. Essas pessoas usavam rostos inexpressivos e estavam se movendo constantemente. Eles foram agrupados juntos, não tendo quase nenhum espaço entre eles. Desta vez, Zhao Ai usou magia da terra para elevar o lugar onde o grupo estava. Agora eles puderam ver todo o grupo de touros hercúleos cativos. Os touros hercúleos cativos não tinham nada para se aquecer. Assim, com o objetivo de sobreviver ao inverno congelante, eles se aglomeraram para compartilhar o calor e continuaram se movendo como um grupo de pinguins. A pessoa do lado de fora seria trocada de vez em quando por alguém de dentro para que ninguém morresse de frio rapidamente. Embora seus métodos funcionassem, nem todos conseguiriam sobreviver ao frio e às tempestades de neve. Dos 300.000 cativos, restaram menos de 200.000. Muitos dos que morreram eram os idosos. A fim de salvar as crianças touros hercúleos, eles colocaram as crianças no meio do grupo e ficaram do lado de fora para bloquear os ventos frios. Se os touros lutadores enviassem alguma comida, as crianças seriam as primeiras a comer. Por causa do frio e da fome, muitas pessoas morreram como consequência. Quando Connie viu seus membros da tribo, ele cerrou os dentes quase ao ponto de sangrá-los. Então ele deu um tapinha na lateral do rosto de um membro da tribo, já que eles não conseguiram notá-lo, e com sua voz velha ele disse: Carrick, Carrick, sou eu, Connie, você ainda pode me reconhecer? O touro hercúleo acordou e começou a virar os olhos. Ele olhou para Connie e pareceu não vê-lo. Ele fechou seus olhos novamente antes de abri-los rapidamente, como se não acreditasse. O membro da tribo olhou em volta e disse com uma voz baixa: Ancião, por que você está aqui? Você foi pego também? Devido à pequena comoção, as pessoas ao redor começaram a notar os recém-chegados. Mas desde que todos eram touros hercúleos idosos, alguns deles sabiam que Connie era capaz de escapar e ficaram surpresos ao vê-lo aqui. Entretanto, como eles eram experientes, eles não fizeram nenhum barulho alto e pareciam continuar o que estavam fazendo, enquanto engoliam Connie e Zhao em direção ao meio do grupo. Connie olhou para Carrick e balançou a cabeça. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Este velho fez você sofrer, mas seu sofrimento terminará logo. O sétimo príncipe Alice conseguiu retornar à tribo e se tornou o novo chefe da tribo. Ele nos trouxe de volta para buscar vingança. Você só precisa esperar por 2 dias. Em 2 dias, nós atacaremos a tribo do touro lutador. Este é o irmão pelo juramento de sangue da decapitação do chefe da tribo, o príncipe herdeiro Zhao Ai. Ele também é um mago formidável e hoje ele nos trouxe aqui para entregar para vocês comida e armas. Você só precisa aguentar por mais 2 dias. Carrick olhou animadamente para Connie, suas lágrimas estavam caindo. Estava sendo um momento muito difícil para eles. Eles estavam esperando por este dia e ele finalmente chegou. Naquela época, o céu já estava escuro e o acampamento dos touros lutadores estava quieto. Eles pareciam ter ido dormir. Sob esse clima, até mesmo os ursos polares e os tigres gigantes que amavam lutar ficariam dentro de seu acampamento para descansar. Eles não temiam que os touros hercúleos iriam escapar. Nesse clima, se os touros hercúleos tentassem fugir sem qualquer roupa quente, então eles definitivamente congelariam na pradaria. Assim, eles não enviaram ninguém para monitorar os cativos, mas apenas mandariam alguém vigiar os agalis e os grãos. Felizmente, Carrick e os outros eram veteranos que haviam travado muitas batalhas. Embora eles estivessem velhos e capturados, eles imediatamente se acalmaram, o que era uma habilidade que eles haviam adquirido. Assim, o grupo retornou à sua tranquilidade depois de apenas alguns instantes, como se não tivesse nada acontecendo. Connie olhou para a calma deles e então virou sua cabeça para Carrick. Passe a informação que nós voltamos, para que eles não façam um tumulto. Ajam como se nada tivesse acontecido. Carrick assentiu, ele imediatamente transmitiu para as pessoas ao redor que passaram adiante. A mensagem era simples: o ancião Connie retornou, os outros membros da tribo retornaram. Essa informação se espalhou como uma onda, como se uma pedrinha tivesse perturbado a lagoa. A mensagem se espalhou e, em seguida, Zhao Ai também começou a dar sopa de carne de argali e carne de argali. Ele não lhes deu muito. Apenas 0,25 kg de um argali e uma tigela de sopa. Eles não ousaram falar muito alto, com medo de que os touros lutadores pudessem ouvir. Atualmente,
Carrick não comeu com os outros membros da tribo, mas seguiu Connie e Zhao Ai ao lado para ajudar os membros da tribo. Zhao Ai começou com os idosos em primeiro lugar. Alguns desses idosos foram quase além da salvação. Eles precisavam muito de comida. Carrick também passou a conhecer a magia de Zhao Ai. Ele viu que na mão de Zhao Ai uma tigela de sopa quente e um pouco de carne de argali quente apareceriam de repente. Quando ele olhou para Zhao Ai, ele parecia ver o deus besta. Zhao Ai não entregou suas armas de imediato. Ele estava com medo de ser descoberto pelos touros lutadores. Ele só lhes deu comida. Então, entre a cobertura de Carrick e dos outros, eles se dirigiram para o centro do grupo onde as mulheres e crianças estavam e lhes deram alguma comida. Zhao Ai descobriu que era mais difícil dar comida dessa vez. De volta ao acampamento principal, ele só precisava entregar a comida para cada tenda, mas dessa vez, ele precisava entregá-las uma a uma nas mãos das pessoas. Zhao Ai ficou ocupado até o amanhecer. Embora fosse inverno, Zhao Ai e Connie estavam suando. Quando a manhã chegou, todas as pessoas já tinham tomado a sopa quente e comido a carne de argali quente. Connie contou a Carrick sobre os seus meios de transferência e depois desapareceu do grupo com Zhao Ai. Embora Carrick ainda tenha que suportar os ventos frios aqui, eles agora tinham uma esperança ardente em seus corações. Se o inverno chegar, a primavera pode estar muito atrasada. Quando Zhao Ai e Connie retornaram ao acampamento principal, Wallace ainda não tinha descansado e estava esperando por eles. Olhando para sua expressão feia, Wallace decidiu caminhar até eles. Zhao Ai já estava cansado e não tinha energia para dizer palavra nenhuma. Ele apenas acenou com a mão e foi para o lado se deitar. Connie se saiu melhor que Zhao Ai, já que ele tinha a resistência dos homens fera, e também não entregou pessoalmente a comida, um por um, para os membros da tribo naquela hora. Connie acenou para Wallace e disse: a comida foi entregue, mas o pequeno Ai não lhes entregou as armas com medo delas serem descobertas. Ele decidiu entregar as armas amanhã, quando fizermos a refeição da noite. Eu também concordei com isso. Wallace assentiu e perguntou: como estavam os membros da tribo? Connie respondeu: restam menos de 200.000 pessoas. Calculando o potencial de combate entre os idosos e as mulheres, eles totalizam 150.000, o que ainda é uma força formidável. O resto morreu congelado de fome e agora estão deitados na pradaria. Wallace, com raiva bufou: touros lutadores, eu certamente vou transformar em escravos por gerações. Neste momento o som de um ronco pode ser ouvido. Wallace se virou para olhar de onde o ronco vinha, mas percebeu que era apenas Zhao Ai, que estava cansado e adormeceu. Viver em Outro Mundo Capítulo 302. Wallace olhou para Zhao Ai dormindo profundamente. Ele suspirou e se virou para Mendes. Sexto irmão, por favor, devolva o pequeno Ai para sua tenda, peça para que Laura cuide dele. Não o perturbe por hoje. Mendes perguntou: mas e o café da manhã? Wallace suspirou e disse: apenas diga a todos para suportarem hoje. Pequeno Ai está muito cansado. Hoje em dia ele é a pessoa mais ocupada dentre todos nós. Mendes não disse mais nada. Ele pegou Zhao Ai e saiu. Logo ele chegou na tenda de Zhao Ai e Laura o recebeu. Laura olhou para o estado de Zhao Ai e pensou que ele estava ferido. Ela colocou Zhao Ai no chão apressadamente e então sussurrou com uma voz baixa: Cair, Cair, saia rapidamente. A figura de Cair apareceu. Laura imediatamente perguntou: Cair, o que é tudo isso? O que aconteceu com o irmão Ai? Cair olhou para Zhao Ai e disse: ele está bem, está apenas descansando. Ele apenas precisa beber a água do espaço para ficar bem. Depois de dizer isso, uma pequena videira apareceu na frente da boca de Zhao Ai. Ela alcançou a abertura da boca de Zhao Ai e depois a água do espaço rolou suavemente da videira para a boca para Zhao Ai. Depois de beber um bocado, Zhao Ai abriu os olhos. Ele viu Laura e não pôde deixar de se surpreender. Ele tocou a cabeça e perguntou: eu adormeci? O coração de Laura doía ao olhar para Zhao Ai. Ela olhou para ele e disse: irmão Ai, por que você está se esforçando tanto? Você precisa ser cuidadoso. Nós não sabemos o que faríamos se você ficar doente. Zhao Ai sorriu fracamente. Eu estou bem. Isso não é nada. Só vou estar ocupado por mais 2 dias. Num momento, nós vamos lhes entregar o café da manhã. Você não viu aqueles que foram capturados pelos touros lutadores? Dos 300.000, 100.000 morreram. Agora, sobraram apenas 200.000 touros hercúleos cativos.
Todos eles estavam vestindo roupas sem revestimento, enquanto tinham pouco ou nenhuma comida ou bebida. Aqueles touros lutadores foram muito cruéis. Enquanto ele falava, sua expressão estava feia. Ele viu os escravos do acampamento do admirável rei do oeste, bem como vários escravos por toda a pradaria, mas esta foi a primeira vez que ele viu escravos sendo tratados assim. Era óbvio que as pessoas envolvidas queriam que os touros hercúleos desaparecessem completamente. Esta foi a primeira vez que Laura ouviu falar deste incidente desde que Zhao Ai nunca lhes disse antes. Agora que ela ouviu essa informação, ela não pode deixar de ficar chocada com Zhao Ai. Laura também havia visto os escravos homens-fera, e também viu escravos humanos no passado, mas a forma como os touros lutadores tratavam seus escravos foi a primeira vez para Laura. Embora os humanos não tratassem bem seus escravos, eles não fariam seus escravos morrerem à vontade. Afinal, os escravos também eram sua propriedade, e ninguém estaria disposto a simplesmente jogar fora suas propriedades. Os homens-fera escravos eram realmente tratados melhor se comparado com os escravos humanos. Portanto, Laura não esperou que os touros lutadores tratassem seus touros hercúleos cativos dessa maneira. Eles eram muito cruéis. Zhao Ai suspirou. Eu agora apoio de todo o coração a vingança do irmão Wallace. Os touros lutadores foram longe demais. Esqueça isso. Não vamos mais falar sobre isso. Eu ainda tenho que servir o café da manhã. Depois eu irei descansar. Laura assentiu. Esta foi a primeira vez que ela experimentou a brutalidade das guerras na pradaria. Uma tribo derrotada tinha zero de dignidade. Eles podem até mesmo ser exterminados. Wallace não pensou que Zaya iria sair para servir o café da manhã. Depois do café da manhã, todos voltaram para suas tendas. Wallace disse para Zhao Ai, pequeno Ai, por que você não descansou um pouco mais? Você não precisa se apressar. Não poder comer o café da manhã não é grande coisa. Zhao Ai sorriu levemente. Bem, eu posso descansar depois. O grupo ainda precisar ficar satisfeito. Não é uma grande coisa. Você não precisa dizer mais nada. Certo, eu irei dormir agora. Não me procure hoje. Wallace assentiu. Zhao Ai, em seguida, voltou para sua tenda. Wallace olhou para as costas de Zhao Ai e murmurou para si mesmo. Sinta-se aliviado, pequeno Ai. O irmão mais velho fará questão de ter sucesso. Quando o céu estava ficando escuro, Zhao Ai saiu do espaço. Ele já havia descansado. Mas o que Zhao Ai não sabia era que, enquanto ele dormia, todo o acampamento estava muito quieto. À noite, Zhao Ai entregou um jantar aos membros da tribo. Em seguida, foi para os cativos junto de Connie. Ele entregou tanto comida quanto armas aos touros hercúleos cativos. Isto estava sendo preparado para amanhã, quando o ataque começaria à noite. Zhao Ai e Connie lhes contaram a notícia do ataque de amanhã na noite, os aconselhando a se afastarem do acampamento antes daquela hora. A noite passou enquanto a comida era distribuída, então Zhao Ai retornou ao acampamento e entregou a outro grupo o café da manhã. Após isso ele descansou. O que Connie não sabia, era que quando Zhao Ai entregou a comida aos cativos, ele também incluiu um pouco de líquido da vida dentro da sopa, e isso iria ajudar na recuperação dessas pessoas. Porque eles precisavam agir esta noite. Em vez de dar comida então, os membros da tribo receberam uma porção extra de carne de argali para que enquanto eles esperassem a noite, não ficasse com fome. Durante o dia, o acampamento estava quieto. Eles queriam que Zhao Ai tivesse um bom descanso. Eles também estavam com medo de fazerem barulhos altos, pois eles poderiam alertar os touros lutadores. Felizmente, não teve reação dos touros lutadores. Talvez em toda a pradaria, apenas pessoas loucas como os touros hercúleos se vingariam agora. Ninguém mais travaria uma guerra em um clima tão terrível. Quando o céu estava lentamente ficando escuro, as pessoas no acampamento do touro hercúleo começaram a agir. Eles ficaram quietos do lado de fora junto com suas montarias. Todos estavam calmamente observando Wallace parado no meio. Wallace olhou para a lua acima do céu. Depois de alguns momentos ele se virou para olhar os membros da tribo. Meu povo, chegou a hora da vingança. Depois de dizer isso, ele desmontou de sua montaria e caminhou lentamente em direção ao antigo acampamento dos touros hercúleos. Todos os outros touros hercúleos também desmontaram de suas montarias. Eles permaneceram em silêncio. Eles não se moveram muito rápido, com medo de fazer barulho e alertar os touros lutadores. Mas em seus olhos tinham um olhar feroz. Eles apertaram as próprias armas enquanto rangiam os dentes juntos.
A expressão em seus rostos era indiferente, como pedras sólidas. Zawai e Laura estavam sentados dentro do corpo de Alien, e Ali também estava dentro e, embora a mesa do lado de dentro tivesse chá, Ali não teve o pensamento de beber agora. Ele estava prestando atenção na situação do acampamento. Os touros hercúleos também estavam familiarizados com o terreno ao redor do acampamento. Eles conheciam todos os cantos e recantos, porque durante milhares de anos, eles moraram aqui, nasceram aqui e morreriam aqui. Mas eles nunca pensaram que um dia eles seriam expulsos deste lugar, e que precisariam lutar para recuperá-lo. O exército se aproximou muito lentamente do acampamento dos touros lutadores, e por causa da neve no chão eles também conseguiram se esgueirar por causa disso. Wallace estava na frente, seguido pelos jovens guerreiros da tribo, depois os anciãos, então as mulheres e finalmente as crianças. O exército de mortos-vivos de Zawai também estava ao lado do grupo e foi comandado por ele sozinho, pois Wallace não podia comandar os mortos-vivos. À medida que o acampamento se aproximava cada vez mais, os movimentos de Wallace se tornaram ainda mais cuidadosos. Apenas cerca de 500 metros de distância do acampamento, Wallace emitiu um grito de guerra e montou em sua montaria. Depois ele correu em direção ao acampamento. Os outros também montaram em suas montarias e seguiram Wallace sob sua carga. Eles seguravam seus machados em uma mão e uma tocha acesa na outra. Quando eles carregaram em direção ao acampamento, o lugar que eles escolheram atacar estava bem no centro, onde uma enorme tenda foi erguida. É preciso saber que quando se trata de entender esse acampamento, os touros hercúleos eram muito mais experientes do que os touros lutadores. Os touros lutadores obviamente ficaram alarmados e todo o acampamento entrou em pânico. Os touros lutadores não imaginaram que os touros hercúleos fariam seu contra-ataque neste momento. É preciso saber que o acampamento dos touros hercúleos foi capturado há cerca de 2 meses, e os touros lutadores saquearam todas as mercadorias dos touros hercúleos. Eles estavam pensando que os touros hercúleos estariam preocupados demais em sobreviver ao inverno e não pensando em seu contra-ataque. Isso fez com que os touros lutadores baixassem a guarda, o que deu a Wallace uma enorme vantagem. No entanto, Wallace estava muito pronto para este ataque. Eles trouxeram corda, uma tocha e sua arma. 2 touros hercúleos desmontariam a tenda puxando-a com cordas e, enquanto os habitantes se esgotavam, o que os esperava eram os machados. Em todo o acampamento, chamas estavam subindo de todas as direções. A cena se assemelhava ao dia do julgamento. Zawai não participou do ataque, ele estava ao lado observando. Ele sabia que neste momento, Wallace não iria querer que ele se intrometesse. Seus inimigos deveriam ser tratados por eles mesmos. Neste momento, houve 2 rugidos que podiam serem ouvidos dentro do acampamento. O rosto de Zawai mudou, já que esse rugido só pode ser feito por especialistas do 9º nível. Desta vez, não muito longe do acampamento veio um rugido alto que foi feito por um especialista do 9º nível. Um clarão explodiu e Zawai viu 2 corpos voando do acampamento. Um era uma figura alta e grande, enquanto o outro era visivelmente menor. O primeiro foi o especialista do 9º nível da tribo do touro lutador, enquanto o último era obviamente um especialista do 9º nível humano. Zawai não esperava que o especialista humano realmente não tinha saído do acampamento do touro lutador. Parece que houve erros nas informações que ele recebeu de Bill. Entretanto, Zawai não se preocupou muito, pois além do supremo ancião do 9º nível dos touros hercúleos, eles também convidaram 2 especialistas do 9º nível dos Mustim para ajudá-los a lidar com os touros lutadores. 3 contra 2. Este cenário era muito vantajoso para os touros hercúleos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.